A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem fala com vocês é o irmão Silas. E hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa série de meditações aqui pela carta do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos iniciar aqui o nosso segundo capítulo da primeira epístola do apóstolo Pedro, amém? Vamos começar aqui. Segundo capítulo, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vade crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovam, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das corrupções carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que vos falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado nenhum, na sua boca se achou engano, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas sois sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Amém? Bom, queridos e amados irmãos, nós estamos aqui fazendo essa série de estudos aqui pelas cartas dos apóstolos, Nós estamos aqui na carta do apóstolo Pedro. E só lembrando aqui que o nosso propósito aqui não é apresentar estudo complexo, nem uma teologia, nem teologias, até porque eu não sou instruído em teologias, Então, tudo aqui que
será dito aqui a minha interpretação, né, uma interpretação comum, que uma pessoa pode ter, né, diante da palavra de Deus aqui. Amém? Então, irmãos, eu deixei marcado aqui, já aqui no primeiro capítulo aqui, já aqui no primeiro versículo aqui do segundo capítulo da primeira carta de Pedro, o versículo 1, né, que diz: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, e inveja de todas as murmurações, desejais afetuosamente como meninos nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vais crescendo. O apóstolo Pedro, né, ele estava instruindo, né, aqueles irmãos que foram no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo, né, e agora voltavam para o lugar de onde eles vieram, né, para suas terras, mas voltaram transformados, eram novas pessoas, né, e estavam sofrendo perseguições, né, por terem mudado seu estilo de vida, por terem aceitado Jesus e recebido o Espírito Santo. Agora eles eram pessoas diferentes. E, irmãos, o que eles receberam, né, foi o Espírito Santo. Naquela época, eu acredito que ainda para muitos ainda, né, é novidade, né, até porque Jesus disse que ele iria ao céu, né, mas ele enviaria um consolador, Mas ninguém sabia quem que era esse consolador, o que era esse consolador, como que esse consolador estaria na terra, né? Se estaria da mesma forma como Jesus, né? Em corpo físico, conversando ali com as pessoas, andando, pregando a palavra, fazendo milagre, orientando os apóstolos. Então ninguém sabia como que era o Consolador, né? Quem era o Consolador. Se tinha, né, na Bíblia menções que deixassem claro como que era o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, né? Como que o Espírito Santo agiria. Se tinha assim, né, profecias que diziam da vinda do Filho de Deus, mas a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo foi prometido por Jesus. Quando esses irmãos receberam o Espírito Santo transformou a vida deles. Agora eles eram pessoas que, embora algumas dessas pessoas talvez nunca tivessem visto Jesus face a face, o Espírito Santo agora estava dentro deles. Agora eles eram pessoas transformadas, pessoas renovadas, pessoas cheias da graça de Deus e pessoas que, por ter o Espírito Santo, ter ali a sua vida transformada, renovada, ter aquele gozo de satisfação, de estar sentindo algo do céu, algo que era de Deus, né? Eles precisavam também de orientação de como manter o Espírito Santo, de como reter o Espírito Santo. Porque uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, se nós não nos esforçarmos para manter o Espírito Santo na nossa vida, né, e nos esforçarmos assim, nos separando do pecado, nos separando da vida que a gente levava antes, e agora deixar o Espírito Santo nos orientar para que a gente tenha uma nova vida, uma vida de renovo, uma vida transformada, se nós não nos esforçarmos para nos santificarmos, como o Espírito Santo quer nos santificar, ele pode sim nos deixar. Ele pode nos deixar. Né? Então, para que isso, né, não venha acontecer, para que o Espírito Santo não venha nos deixar, né, não venha, né, deixar a nossa vida, né, nossos caminhos, não venha deixar, que a gente não venha deixar de sentir a sua presença, a sua graça, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos santificar. E para nos santificarmos, queridos amados irmãos, o que nos santifica hoje é a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu, né? E este pão que desceu do céu é a palavra de Deus. O Senhor quer que nós nos alimentemos dessa palavra. Então, quando a palavra diz aqui, para a gente buscar aqui, né, como crianças novamente nascidas, o leite racional, né, sem fingimento, sem engano, sem exploração, né, o que Deus está falando aqui, o que o apóstolo Pedro está falando aqui, para que a gente esteja constantemente buscando orientação na palavra de Deus, para que a gente continue a ter uma vida santa, para que a gente continue aprendendo o Espírito Santo, para que a gente tenha o Espírito Santo conosco. Mas isso de que maneira? Sem fingimento, sem murmuração, sem malícia, sem inveja. E por quê, irmãos? Porque se nós não tivermos, né, a humildade de reconhecer que somos pecadores,
somos falhos, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos o Espírito Santo simplesmente porque somos, né, mais santos que as pessoas, né? Que nós conseguimos manter mais a lei, que nós conseguimos nos esforçar mais para fazer a vontade de Deus. Não, nós recebemos o Espírito Santo por misericórdia de Deus, né? Por misericórdia de Deus, a partir do momento que Deus viu o quanto que a gente quer o Espírito Santo, o quanto que a gente quer. Então, da mesma forma que o Espírito Santo recebe o Espírito Santo aquele que busca com fervor, com determinação, orando e clamando, nós também devemos ter essa mesma atitude em buscar a palavra de Deus, em crescer na palavra de Deus cada vez mais, né? Cada vez mais, para que nós possamos continuar santos, né? Para que a gente possa continuar santo, cheio da graça de Deus, para que essa graça continue a aumentar na nossa vida e para que nós possamos ser o quê? Cada dia mais transformados pela palavra de Deus. Irmãos, ter apenas o Espírito Santo dentro da nossa vida não é suficiente, no que eu digo assim, não garante a nossa salvação, não garante que a gente vai ser salvo, não garante que a gente já está garantido no céu, se a gente não manter ele como obedecendo a palavra, conhecendo a palavra e obedecendo a palavra. Para isso é necessário que humildade, né? Humildade. Por que humildade? Porque quando a Bíblia fala aqui, por exemplo, sem inveja e sem murmuração, né? O que significa isso? Porque principalmente quando nós estamos assim no meio das igrejas, né? Então, dentro das igrejas sempre tem aquelas pessoas que se destacam um pouco mais, né? Se destacam um pouco mais por, né, receber o Espírito Santo porque realmente buscou muito, né? Clamou muito e é muito usado nos dons e canta muito bem, prega muito bem, ora muito bem, louva muito bem, Deus usa de uma maneira poderosa, né? E muitas pessoas, né, acabam murmurando dessas pessoas, né? Uns falam que é fingimento, né, que é falsidade, que a pessoa não é aquilo tudo, não sei como é que ela mesma. E aí acaba não só murmurando, né, mas alguns acabam tendo inveja. Isso tudo impede, irmãos, que nós venhamos receber o Espírito Santo ou façam que aquele que recebeu o Espírito Santo comece a perder. Comece a perder. Por quê? Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós não podemos manter na nossa vida sentimentos que nós tínhamos antes. Nós não podemos ter na nossa vida inveja, orgulho, murmuração, né, aquilo que são os frutos da carne, né, porque o Espírito Santo ele vem exatamente, né, habitar no coração que não tem essas coisas, para que nós possamos, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, para que nós possamos gerar os frutos do Espírito. Né? E para a gente gerar os frutos do Espírito, nós não vamos conseguir isso falando mal dos nossos irmãos, tendo inveja e murmurando, mas nós conseguimos isso como? Através de uma busca grande, né? De uma grande atitude, né? De buscar, da mesma forma como as crianças recém-nascidas buscam o leite, né? E lembrando que elas buscam aqui o leite, mas na Bíblia aqui, o leite racional não falsificado, não é qualquer leite. Né? Até, né, nós podemos ver que quando as crianças nascem, os médicos recomendam que antes dos 6 meses somente o leite materno. Por que somente o leite materno? Porque, né, é um leite que tem todas as vitaminas, né, que o ser humano precisa. Né? E para outros casos, isso quer dizer as fórmulas, né, e os outros leites que, embora ajudem no sustento das crianças, principalmente para aquelas, né, na qual a mãe não consegue dar muito leite, mas ajuda, sim, bastante a criança, não é o ideal. O ideal é o quê? O ideal é o leite materno. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, ele incita os irmãos a buscar o leite racional não falsificado. Não falsificado. O que pode ser esse leite falsificado nos nossos dias de hoje? Não, são vários, hoje em dia, né? São vários estudos, né? Hoje a gente tem a palavra de Deus, está aqui, glória a Deus, mas tem também vários outros estudos feitos sobre a palavra de Deus, e alguns desses estudos, né, são estudos do quê? Que incluem pecado, né, que aceitam o pecado, que criam um evangelho mais fácil, ou que criam um evangelho, né, mais, digamos assim, oportunista, né, que as pessoas usam para tirar dinheiro das pessoas.
né? São estudos que fazem com que o homem busque a sua exaltação neste mundo, né? Através de fazer sacrifício neste mundo, para que Deus venha exaltar neste mundo, que ele venha crescer e venha ser uma pessoa reconhecida, e venha ter empresa, e venha ter carro. Não, não. Jesus não veio para isso. E o Espírito Santo, ele não vem na vida de uma pessoa para transformar e qualificar essa pessoa para o mundo, mas o Espírito Santo nos qualifica e nos capacita para sermos cidadãos do céu, para irmos morar com Jesus, para que naquele dia nós possamos ser chamados pelo nome e possamos entrar na cidade pela porta da frente, para que naquele dia o Senhor possa nos colocar à sua direita e dizer: bem-vindos, benditos do meu Pai, para o lugar que foi preparado desde a fundação do tempo. É para isso que o Espírito Santo nos capacita, para que a gente possa pregar a palavra para quem está precisando, para que a gente possa compreender o momento que nós estamos vivendo e não ser enganados, para que nós possamos ouvir a voz de Deus naquilo que a gente mais precisa, nos momentos que a gente mais precisa. Para isso nós temos que estar cheio do Espírito Santo e buscando um leite racional não falsificado. Esse leite racional não falsificado é a palavra de Deus. É a palavra de Deus como ela é. Né? Então hoje, irmãos, eu leio a palavra, mas eu não entendo, não consigo compreender muito aquilo que diz a palavra. Irmãos, basta você orar a Deus. Basta você orar a Deus. Pedir a Deus para enviar o Espírito Santo para te orientar na palavra. O Espírito Santo vai orientar você, vai te orientar, vai abrir a sua mente, mas você precisa fazer o quê? Buscar, como um menino recém-nascido, como uma criança recém-nascida, buscar fervorosamente o quê? O leite racional não falsificado. É buscar o quê? Crescer na palavra, buscar o conhecimento da palavra de Deus, buscar entender aquilo que a Bíblia fala, praticar na sua vida, para que aquilo te transforme. Para que aquilo te transforme. Por que os médicos recomendam o leite materno? Porque aquele leite vai sustentar a criança e fazer com que o seu desenvolvimento seja o mais adequado possível. O mais adequado possível. Então, o apóstolo Pedro orienta os irmãos para buscar, né, o conhecimento pela palavra de Deus, a palavra de Deus, para que eles tenham o melhor desenvolvimento espiritual possível, para que eles pudessem manter o Espírito Santo que eles tinham recebido. Amém? Então nós também temos que buscar o quê? O leite racional não falsificado, para que nós possamos ter o melhor crescimento espiritual possível, através da palavra de Deus. Amém? Eu também deixei marcado aqui o versículo 4, que diz assim: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Amém? Então, aqui na palavra de Deus, né, queridos irmãos, que nós lemos aqui, que nós também somos como pedras vivas, né, e casas espirituais e sacerdotes, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Né? E por que oferecer sacrifícios agradáveis a Deus? Creio eu, irmãos, que naquela época, que antes de Jesus, né, só os sacerdotes, né, era que podiam oferecer o sacrifício a Deus. Né? As pessoas que queriam ali, né, ser livres dos seus pecados, traziam ali as suas oferendas para um sacerdote. O sacerdote oferecia aquele sacrifício a Deus pela aquela pessoa que trouxe o sacrifício. E ainda assim, né, do povo de Israel, que nós sabemos eram 12 tribos, e somente aqueles que eram da tribo de Levi eram os qualificados a serem os sacerdotes. Quando, né, a partir do momento que Jesus se ofereceu por nós, né, então o sacrifício de Jesus, né, nos tornou como pedras vivas, para que nós também, né, pudéssemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que significa oferecer por Jesus Cristo? Porque da mesma forma como que, né, os pecadores daquela época, né, davam ali o holocausto para o sacerdote, né,
e o sacerdote oferecia aquele sacrifício ali. Hoje nós também vamos dar o nosso sacrifício a Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo, e o Senhor Jesus intercede a nós por Deus, né? Intercede a nós com Deus pelos nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus, ele nos tornou, né, da mesma capacidade, né, que tinha um sacerdote, Tanto por isso que hoje as pessoas recebem o Espírito Santo. Porque elas, né, as pessoas que buscam o Espírito Santo estão qualificadas, né, ao mesmo nível que tem o sacerdote. Né? E hoje nós podemos orar e buscar a Deus, né? E através de Jesus Cristo nós alcançamos a misericórdia de Deus. E o Senhor Deus nos ouve e nos abençoa naquilo que nós precisamos. Antigamente, né, se oferecia aquele sacrifício ali material para que Deus abençoasse o espiritual, que no caso era o perdão dos pecados, né? Então as pessoas ofereciam ali carneiros, né? Aqueles que tinham condição melhor, os que tinham condição inferior ofereciam pombas. Mas hoje, né, a Bíblia diz claramente aqui que são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Então, o sacrifício hoje, né, não é mais aquele sacrifício de animal. O próprio sacrifício é um sacrifício espiritual. Mas o que é um sacrifício espiritual? Né? Então, o que nós fazemos hoje? Né? O que nós podemos oferecer a Deus de sacrifício espiritual para que, através de Jesus, nós possamos ser ouvidos? Nossa oração, nosso jejum e a nossa obediência na palavra de Deus. Tanto que a palavra de Deus diz, né, que o obedecer à sua palavra é melhor do que sacrificar. Né? E esse sacrificar é realmente oferecer um sacrifício vivo pelo perdão dos seus pecados. Então, se a obediência é melhor que o sacrificar, a obediência é um sacrifício acima daquele sacrifício que se sacrifica. Então, o maior sacrifício que nós podemos oferecer a Deus aqui é a obediência da sua palavra. Porque é pela obediência da sua palavra que nós recebemos o Espírito Santo. É pela obediência da sua palavra que nós nos consagramos. É pela obediência da sua palavra que nós conhecemos o nosso Deus. Conhecer Jesus, irmãos, não há um outro jeito de conhecer Jesus a não ser obedecendo a sua palavra. Você pode ter uma ideia do que é Jesus. Você pode imaginar o que é Jesus, né? Pelos livros, pelos relatos, pelos filmes, né? Por algum conhecimento que você tem da Bíblia. Mas, quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai conhecer Jesus. A maneira mais correta de conhecer Jesus, irmãos, é que, vendo o seu exemplo, o seu testemunho, conhecendo a sua palavra, quanto mais você ler e obedecer a palavra de Deus, você vai ver como era a personalidade de Jesus, como ele se comportava, o real propósito e projeto e objetivo do Senhor Jesus aqui nessa terra, o como o seu amor é grande, como o seu amor foi grande para conosco, porque o tanto que ele sofreu aqui nessa terra, né? Que é muito claro que a Bíblia não fala de tudo aquilo que Jesus sofreu, que Jesus sofreu muito mais do que está na Bíblia, irmãos. Muito mais mesmo. Mas, quanto mais nós vemos o amor de Jesus por nós, o seu compromisso, o seu propósito, né? Jesus, na sua essência, chamando ali homens pecadores para ajudar ele a espalhar o seu evangelho. E isso, irmãos, é uma coisa muito linda, né? Jesus é maravilhoso. Quanto mais você conhece Jesus, mais você quer conhecer Jesus. E para que a gente venha conhecer Jesus, o que nós precisamos fazer? Né? Uma vez que agora nós nos tornamos como pedras vivas, nos tornamos casa espiritual, nos tornamos no nível de sacerdote, irmãos, o principal objetivo de um sacerdote é oferecer sacrifício. Ponto. É para isso que precisava do sacerdote. Oferecer sacrifício. O sacerdote ficava ali no templo, oferecia o sacrifício, né? Para que Deus perdoasse o pecado daquele que veio oferecer. Esse é o principal propósito do sacerdote, oferecer sacrifício. Então, uma vez que nós nos tornamos sacerdotes, nós não podemos nos tornar sacerdotes e não sacrificar nada. Não oferecer nada. Porque o que a gente precisa, irmãos,
né, o sacrifício, nós não dependemos de alguém trazer um sacrifício para nós, né, porque o que nós temos que oferecer é o sacrifício por nós, né, não nós não nos tornamos sacerdotes para oferecer sacrifícios por outras pessoas, mas nós nos tornamos sacerdotes para que a gente possa oferecer o nosso sacrifício para a nossa vida, porque antes isso não era permitido, né? Mesmo que as pessoas tivessem ali todas as condições, né? Os carneiros, as pombas e aquilo que eles quisessem oferecer, obrigatoriamente eles tinham que ir para um sacerdote. Era a atribuição do sacerdote oferecer o sacrifício pelo perdão do seu pecado. Hoje, irmãos, nós podemos oferecer o sacrifício. Nós podemos oferecer sacrifícios para que nossos pecados possam ser perdoados. Esse sacrifício tem que ser um sacrifício espiritual, agradável a Deus. E esse sacrifício espiritual agradável a Deus é o quê? É a nossa obediência, é a nossa oração, é o nosso jejum, é o nosso compromisso com a palavra de Deus. É a nossa vontade de buscar o leite racional, que é essa palavra aqui, e crescer nela, e nos alimentarmos dela, para quê? Para que a gente venha se desenvolver espiritualmente, para que a gente possa cada dia mais, irmãos, cada dia mais, compreender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Deus. Irmãos, quantas pessoas estão na igreja hoje em dia e não sabem quem é Jesus, tem ideia de quem é, mas não sabem quem é Jesus. Não sabe quem é Jesus, não sabe como ele faz, como ele trata, como ele age. Irmão, Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele é presente. Jesus, ele é real, irmão. Jesus não é só um quadro na parede. Jesus não é só uma ideia abstrata, criada por um grupo de pessoas, não, irmãos. Jesus, ele veio aqui na terra e ele está conosco. Jesus nos ouve. Jesus, irmãos, ele está dentro das nossas vidas, porque na palavra dele ele disse que se as suas palavras estivessem em nós, né, ele estará em nós e nós estaremos nele. Assim como ele está no Pai e o Pai está nele. Irmãos, a partir do momento que a gente se enche disso aqui, a gente está se enchendo do próprio Deus, irmãos. A gente está se enchendo do próprio Deus, a gente está sendo cheio da graça de Deus. Por quê? Né? Por quê? Porque essa é a graça de Deus. Não tem outra coisa, irmãos, não tem outra coisa. Né? Uma pessoa, irmãos, uma pessoa não vai pôr a mão na sua cabeça, determinar alguma coisa que vai acontecer, né, na sua vida, se você não tiver fé para isso acontecer. Porque se você não tiver fé para isso acontecer, vão ser palavras jogadas ao vento. Palavras jogadas ao vento. Mas se você... E como que você vai fazer para você ter fé? Como você pode ter fé? Se enchendo do leite racional não falsificado. Tendo atitude e consciência do seu papel de sacerdote e começar a trabalhar oferecendo sacrifício por você. Oferecendo seu sacrifício por você. Irmãos, sacerdote parado não serve para nada. Né? Então, irmãos, faz seu papel de sacerdote, irmãos. Ora, jejua, começa a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis, obedece a palavra, irmão. Resiste o pecado, resiste o pecado. Irmãos, o Senhor Jesus não exige de nós nada que nós não podemos cumprir. Não exige de nós, irmãos, coisas difíceis. Ele apenas quer que nós cremos nele, principalmente nos guardemos da corrupção deste mundo. Nos guardemos da corrupção deste mundo. É só isso que o Senhor pede de nós, irmãos. Então, irmãos, né, vamos aqui, né, usar do nosso direito, né, a atribuição de sacerdote que nós temos para fazer aquilo que os sacerdotes fazem. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis pela nossa própria vida, né? Porque Jesus está recebendo os nossos sacrifícios, amém? Glória a Deus, também marquei aqui no versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, o apóstolo Pedro aqui ele vem falando, né, daqueles irmãos que receberam o Espírito Santo, né, que muitos nem eram judeus, muitos estavam ali, eram estrangeiros, né, e buscando a palavra de Deus, recebeu o Espírito Santo. Por que eles receberam o Espírito Santo? Irmãos, Jesus era judeu, né? Jesus era judeu, veio ali para o povo judeu, o povo judeu não creu nele. O povo judeu não creu nele. Então o apóstolo estava pregando a palavra de Deus, né? Para que todo aquele que nele crê fosse chamado de filho de Deus, né? Então, irmãos, aquelas pessoas que receberam a oportunidade de ser chamadas de filho de Deus, o que elas fizeram? Elas agarraram essa oportunidade.
elas agarraram essa oportunidade, elas oraram, receberam o Espírito Santo e se tornaram povo de Deus, né? Então, por que eles não eram povo? Porque, da mesma forma que Jesus, né, Jesus se constitui na sua palavra, né? Então, aquele que nessa palavra toma para si, torna-se povo de Deus. Torna-se povo de Deus por herança. Então, aqueles irmãos que no dia de Pentecostes estavam ali orando, buscou o Espírito Santo, recebeu a palavra de Deus, né? Não eram povo, agora eram povo, porque eles compartilhavam agora do mesmo Espírito Santo, serviam o mesmo Deus, tinham os mesmos pensamentos, agora eles iam ter as mesmas atitudes, os mesmos propósitos, os mesmos projetos. E o povo de Deus, né, o povo de Jesus Cristo, a aliança de Jesus Cristo, ela não veio para criar um povo segundo uma nacionalidade só, mas Deus, ele veio para Jesus, né, através da aliança de Jesus, todo o povo, Jesus veio para criar um povo que segue uma mesma lei, um mesmo propósito, um mesmo Deus, um mesmo objetivo, santo, guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então aqueles irmãos agora tornou-se povo de Deus, por quê? Porque recebeu o Espírito Santo. Mas aqui também à frente. Amados, peço-vos como a peregrinos, não a forasteiros, que vos abstenhais das corrupções carnais, que combatem contra a alma. Então, irmãos, aqueles irmãos que receberam o Espírito Santo, né? Agora eles estavam fazendo o quê? Estavam voltando para suas terras, né? Voltando para suas casas, para suas famílias, né? E quando eles voltassem, irmãos, né? É óbvio que, né, as pessoas que receberam esses irmãos, que agora estavam cheios do Espírito Santo, eles, né, essas pessoas queriam receber essas pessoas para a mesma vida que eles tinham antes, né? Tinham a oferecer eles a mesma vida que eles tinham antes, né? Não sabendo que essas pessoas tinham sido transformadas, ou até sabendo que essas pessoas tinham sido transformadas, né? Mas as pessoas, que a gente pode falar assim do mundo, né? Aguardavam que essas pessoas tivessem a mesma vida que eles tinham antes. E não, irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos o Espírito Santo para ser as mesmas pessoas que nós éramos antes. Porque senão não tem sentido receber o Espírito Santo. Qual é o sentido de receber o Espírito Santo que não seja para ser santo? Que não seja para se santificar? Que não seja para fazer a obra de Deus? Aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo para serem pessoas diferentes, para serem pessoas renovadas, para serem pessoas transformadas. Por isso o apóstolo Pedro advertiu aqueles irmãos que vos se abstenham da concupiscências carnais que combatem contra a alma, né? Para que aqueles irmãos não se expusessem ao pecado, para que eles não voltassem a ser as pessoas que eram e viessem a perder o Espírito Santo, né? E aqui o apóstolo Pedro diz o quê? Como peregrinos e forasteiros. Por que como peregrinos? Porque agora, irmãos, eles não faziam parte daquele mundo mais, parte deste mundo. Estamos no mundo, todos nós estamos no mundo, mas não somos dele. Por quê? Porque as nossas leis são outras, os nossos costumes são outros, o nosso Deus é outro, a nossa vida é outra, as nossas atitudes são outras. E isso parece com que nós nos tornamos peregrinos, imigrantes, estrangeiros, né? Estamos numa terra, né, com leis que não são nossas, né, mas respeitando toda uma sociedade, mas sabendo quem nós somos, da onde viemos e para onde vamos. Para onde vamos? Viemos do Senhor e para o Senhor nós vamos. Para isso nós temos que fazer o quê? Nos abster do pecado. Nos abster da concupiscência carnal, que combate contra a alma. E, né, o que combate contra as nossas almas, né, são tudo aquilo que a nossa carne quer fazer. É tudo aquilo que é pecado, irmão. É álcool, é droga, é prostituição, é mentira, é inveja, é murmuração, orgulho, vaidade, né? São todas as coisas carnais, né, que combatem contra a alma, que não faz bem para o nosso espírito. As pessoas que se dão essas coisas, né, que se dão todos os tipos de pecado, são pessoas muito ansiosas, aflitas, preocupadas, medrosas, né, pessoas cheias de ódio, rancor,
tristeza, angústia e sentimentos malignos, né? Por quê? Porque as concupiscências carnais adoecem nossas almas. Né? Então, quanto mais a gente fortalece o nosso corpo, mais a gente fortalece, né, a nossa alma e satisfaz as nossas vontades humanas e os nossos desejos pecaminosos, mais a nossa alma adoece. Da mesma forma como a gente, quando nós fortalecemos o nosso espírito, fortalecemos as nossas almas e o nosso coração, a nossa fé em Deus, isso aí também enfraquece a nossa carne. Isso aí enfraquece a nossa carne. E mais importante, irmãos, é que a gente tenha a nossa alma fortalecida, né? Para que nós venhamos resistir ao pecado. Cada dia tem mais força para resistir ao pecado, né? Tem mais força para resistir ao pecado, para andar na presença de Deus, para obedecer a Deus e fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Amém? Também mais que a frente. Sujeitai, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que ao Rei como superior. E queridos e amados irmãos, né? Aqui como os irmãos estavam voltando para suas vidas, né? Uma coisa muito importante, irmãos, né? Bem importante aqui, nessa orientação do apóstolo Pedro, é que o apóstolo Pedro orientou os irmãos a sujeitarem a ordenação humana por amor ao Senhor, que é o Rei como superior. E o que é, irmão? Sujeitar a toda ordenação humana. Né? Isso significa, irmãos, né, ter respeito e entender o seu papel neste mundo de cidadão. Uma coisa é você ser servo de Deus, cristão, conhecedor da palavra, que busca a Deus, que faz a vontade de Deus, né? Que quer ir para o céu fazendo aquilo que orienta a palavra de Deus. E outra coisa é você ser cidadão aqui na terra. O que um cidadão aqui na terra tem que fazer? Trabalhar, pagar imposto, obedecer à lei, não desrespeitar a polícia, não desrespeitar as autoridades. Né? Ser uma pessoa de respeito, ser uma pessoa de que não hajam pessoas, né, para apontar e falar mal de você, porque quando falam mal de você, né, o que vão dizer? Olha o crente ali dando um mau exemplo. Olha ali o servo de Deus como é que ele age. Isso, irmão, não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus, é que o servo compreenda o seu papel de servo, né? E sirva. Um servo precisa servir. Da mesma forma que nós servimos a Deus, nós temos que compreender o nosso papel na sociedade e agir como cidadão. Irmão. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, desafiar autoridades terrenas, né? Porque agora nós somos cristãos. O cristão que conhece a Deus, que é cheio do Espírito Santo, não desafia autoridades terrenas. Porque nem o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, quando ele começou o seu propósito missionário, durante o primeiro dia, até o suspiro de Jesus na cruz, Jesus estava 100%, irmãos, focado em fazer a vontade de Deus, que era o quê? Pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Jesus ia nos templos, nas sinagogas, nos templos. Jesus ia aonde tinha velório, Jesus ia onde tinha festa. Jesus pregou para o máximo de pessoas que ele pôde pregar no tempo que ele teve aqui na terra. Né? Porque Jesus estava focado no seu propósito de fazer a obra de Deus, mas fazer a obra de Deus como? Jesus ia, pregava aonde ele podia, no horário que ele podia, no tempo que ele podia, cumprir seu papel de cidadão, né? Depois ia cumprir a sua palavra, fazer a sua vontade em outro lugar, né? E até então, né, antes de Jesus começar a sua jornada missionária, né, começar a pregar, Jesus não foi uma pessoa que, né, quando criança ele ensinava no templo, né, nos templos, ensinava os sábios, quando ele tinha a oportunidade, mas quando não tinha, Jesus estava trabalhando, irmãos. Jesus, irmãos, era um carpinteiro. Jesus fazia móveis. Jesus trabalhava aqui na terra. Trabalhava para se sustentar. Por quê? Porque ele era, né, embora ele veio para nos salvar,
né? Mas ele estava cumprindo seu papel de cidadão, cumpriu seu papel de cidadão e deu exemplo. Uma vez, quando, né, os fariseus queriam de todo jeito, né, pegar Jesus, né, porque os fariseus, irmãos, os fariseus eles eram um tipo de seita, né, uma seita, eles eram fundamentados nas leis dos profetas, né, então eles tinham criado toda uma seita fundamentada nas leis dos profetas. Isso aí fazia com que eles tivessem grande aceitação do povo, né, mas eles também, né, incluía coisas que não estavam na lei dos profetas, né, e se aproveitavam das pessoas, né, pegando dinheiro, impunham coisas que Deus não pedia, que fazia o caminho de Jesus ser muito difícil, de caminho de Deus ser tão difícil de seguir, até por isso que Jesus veio, porque senão ninguém ia alcançar a salvação, de tanto que não só os fariseus, mas os fariseus e outras seitas estavam deturpando o caminho de Deus. E, né, quando Jesus veio à Terra, muitas pessoas não conseguiam acreditar que Jesus era Filho de Deus, porque eles acreditavam que Jesus ia vir livrar o povo, né, dos seus opressores, né, como foi toda a história de Israel, desde quando Deus levantou Moisés, né, Deus levantou Moisés, Moisés libertou o povo de Faraó, o povo foi conduzido pelo Egito, né, depois quando eles chegaram na Terra Prometida, Deus ia levantando um juiz, né, levantava um juiz, né, e o povo ficava obedecendo aquele juiz, aí o juiz morria, o povo pecava, o povo era oprimido por seus inimigos, Deus levantava outro juiz, aí aquele juiz libertava o povo, e o povo, de novo, o juiz morria, o povo pecava, o povo era oprimido, aí Deus levantava um outro juiz, e isso é um ciclo, isso foi sempre um ciclo. E quando Jesus estava na Terra, né, o povo de Israel estava sofrendo uma forte opressão pelo Império Romano, que é o quê? Que era naquela época a maior potência militar, né, daquela época ali, né, que não só estava oprimindo Israel, mas estava dominando várias nações naquela época. E os romanos, diferente de outros povos, eles tinham um outro jeito de agir, que eles não chegavam destruindo um lugar e tomavam para eles. Eles ofereciam à pessoa né, dava à nação os romanos eles davam uma alternativa para os povos que eles queriam oprimir. Então eles davam a alternativa da pessoa, do povo, da nação. Pagavam imposto, né, para que o Roma não destruísse a cidade. Ou se eles não quisessem pagar imposto, Roma vinha, destruía tudo e pronto. E levava a cidade. Então, como naquela época Israel não tinha condições de lutar contra Roma, contra os romanos, então eles pagavam ali altos impostos para o Império Romano, para o Império Romano não destruir Israel. Então, naquela época o povo esperava que viesse um Jesus que livrassem eles dos romanos, E não foi o caso de Jesus. Jesus veio para livrar eles, irmãos, do pecado, para livrar eles, né, de todas as imposições que os sacerdotes, fariseus, criaram, que não levavam o povo para Deus, que desviava o povo da presença de Deus, fazendo com que as pessoas não compreendessem quem era Deus. Porque muitas das coisas que os fariseus impunham ao povo não eram coisas que Deus impunha, não eram exigências de Deus, não era o que Deus queria. Deus queria que o povo fosse um povo lavado, fiel, zeloso de boas obras. Deus queria que o povo seguisse a caridade. Deus queria que o povo seguisse a paz com todos, que o povo tivesse mais amor pelo próximo, tivesse mais empatia, se afastassem do pecado. E não era isso que os fariseus ensinavam, né? Os fariseus, né, criavam ofertas, rituais e oferendas, né, e coisas que eles mesmo usavam para os seus benefícios próprios, enquanto o povo estava afastado de Deus, né? Então, quando Jesus veio, irmãos, Jesus começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar o reino do céu. Então, isso fazia com que as pessoas, né, abrissem os olhos e não dessem mais tanta assim, atenção aos fariseus. Então, os fariseus estavam sempre procurando um jeito de pegar Jesus, né? De impedir que Jesus pregasse, continuasse pregando a sua palavra de libertação, abrindo os olhos do povo. Então, só que eles não podiam pegar Jesus diretamente, né? Então, uma das formas como que eles faziam para tentar pegar Jesus era criar algum tipo de pretexto para fazer com que os romanos viessem pegar Jesus. Que aí, né,
as mãos deles estariam limpas, as mãos deles estariam limpas. Mas quando as mãos deles estariam limpas, né? E Jesus pararia de pregar e os sacerdotes continuariam sendo a maior seita seguida que determinava como era o caminho de Deus e a salvação e tudo. Né? Então, uma das formas como que eles usaram de pretexto para pegar Jesus, um dia que Jesus estava, né, ensinando ali no meio do povo, então os fariseus disseram para Jesus assim, Senhor, é lícito pagar impostos a César, né? Tributos para César, tributo é imposto. É lícito pagar tributos a César, né? Então, irmãos, quando eles perguntaram isso para Jesus, né? Qual foi a intenção deles? Se Jesus falasse que não era certo pagar imposto para César, né? Que na época era Júlio César, imperador romano da época, se Jesus falasse que não era certo pagar impostos para César, os fariseus diziam até os romanos e dizia que Jesus estava influenciando o povo a não pagar imposto. Né? Os romanos iam vir pegar Jesus e os fariseus iam lavar suas mãos. E os fariseus iam lavar suas mãos e ia ficar tudo certo para eles. Se Jesus falasse que era certo pagar imposto, né, eles podiam dizer ao povo que Jesus colaborava com os romanos, né, que Jesus podia colocar Jesus do nível de um publicano, e ninguém gostava de publicano naquela época. Né? Publicano era um tipo de funcionário público a favor de Roma. Judeu, mas a favor de Roma. Trabalhava por Roma. O pessoal odiava publicano. Então eles podiam colocar Jesus no mesmo nível de um publicano e assim o povo naturalmente ia parar de ouvir Jesus, né? Porque Jesus concordava com a opressão romana e eles iam continuar sendo a maior seita, né? Com prestígio para pregar a palavra de Deus do jeito que eles queriam. Então o que Jesus falou com eles? A primeira coisa que Jesus falou é: por que me provais, seus hipócritas? Né? Porque Jesus sabia que a intenção deles era essa. Jesus sabia que eles queriam pegar Jesus. Então Jesus disse a eles: me mostra aí a moeda do tributo aí. Aí eles mostraram a moeda para Jesus e Jesus falou assim: de quem que é essa esfinge? Ah, essa esfinge é de César. E essa pirâmide aí? Essa pirâmide aí é de César. Falei assim, então dá a César que é de César e dá a Deus que é de Deus. Né? Então, irmãos, quando Jesus diz dá a César o que é de César, né? Que eram os impostos cobrados pelo Império Romano, dá a Deus o que é de Deus, isso aí inclui os dízimos e as ofertas que já tinham na lei que o povo tinha que dar. Quando Jesus disse isso, irmãos, o que Jesus disse? Cumpra-se as suas obrigações terrenas com o governo local e cumpra-se a sua obrigação com Deus. Ponto. Ponto final. A Jesus acabou ali tampou a boca deles. Tampou a boca deles. Por quê? Porque Jesus foi, né, deu ali o exemplo de quê? De humildade, de mesmo ele sendo o Filho de Deus, com todo o poder para estremecer a terra ali naquele momento, Jesus preferiu ser o quê? Humilde em reconhecer o seu papel de cidadão daquela sociedade ali e respeitar as leis impostas pelo governo local. Nós que somos cristãos, nós naturalmente não queremos e não vamos, né, pecar, né? Não vamos pecar. Mas se hoje a gente vê numa sociedade que o governo não nos agrada, que faz aquilo que é contrário aos nossos projetos, aos nossos ideais como cristãos, nosso papel como cristão é o mesmo de Jesus, irmãos. Pregar a palavra de Deus, ser fiel a Deus, angariar almas para o reino, fazer a obra de Deus no tempo que a gente pode, da maneira que a gente pode, nos sujeitar nos sujeitar às leis do contexto que nós estamos inserindo as leis da terra, né? Eu acho que a gente jamais vamos cometer pecado. Se um dia existe uma lei que nos obrigar a pecar, essa aí nós vamos quebrar. Porque, né, Deus nos dá liberdade para a gente não pecar. Né? Para a gente não cometer aquilo que é pecado, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que recusaram adorar o rei de Nabucodonosor, porque isso aí infringiu uma lei de Deus, né? Adorar somente a Deus. Então, quando, né, as leis que nós, da sociedade que a gente vive, não nos obriga a pecar, nós estamos sujeitos a essa lei.
nós somos feitos a lei e nós temos que ser cidadão. Irmãos, não desafie as autoridades terrenas. Não desafia polícia, não desafia prefeito, não desafia vereador, não desafia deputado, senador, não desafia o presidente da república. Vão fazer igual Jesus, vão ser humildes, reconhecer nosso papel de cidadão, fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, fazer aquilo que agrada a Deus, ser fiel a Deus, e se sujeitar às autoridades terrenas é ser fiel a Deus. É ser fiel a Deus. Porque Jesus fez isso. Jesus se sujeitou ali né, ao Império Romano da época, né, e orientou o povo. Pagou imposto para a César e dê a Deus o que é de Deus. Então, se o próprio Jesus não desafiou as autoridades terrenas, em momento nenhum na palavra de Deus você vai ver Jesus desafiando as autoridades terrenas. Você não vai ver Jesus desafiando, você não vai ver Jesus fazendo rebelião. Nunca. Por quê? Porque não veio para isso. Ele veio para pregar a palavra de Deus. Ele veio para ganhar almas para o reino de Deus, irmãos. Ele veio para ganhar almas para o reino de Deus. Ele veio para mostrar o que é ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus, irmão, é ser sujeito primeiro a Deus e depois ser sujeito às autoridades terrenas. Ó. Mas aqui no 15, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeia a boca à ignorância dos homens loucos, né? Que foi o que Jesus fez com os fariseus. Quando Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eles não tiveram mais o que falar. Porque Jesus não foi contra o Império Romano, mas também Jesus não foi contra as ordenanças de Deus que o povo já seguia, e inclusive ensinadas pelos próprios fariseus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrar o rei. Deveres dos servos cristãos. Isso aqui, irmãos, está no 18. Eu marquei aqui, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, né? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, né? Irmãos, aqui também a palavra de Deus, né, ela diz aqui para a gente sujeitar, né, com todo temor ao Senhor. Se você tiver sua Bíblia, irmão, se estiver acompanhando a sua Bíblia, você vai ver que a palavra Senhor aqui está com letra minúscula, né? E quando está com letra minúscula aqui, não está falando Senhor nosso Deus, né? Mas Senhor, sim, nosso superior aqui na terra. Então, da mesma forma que a gente tem que se sujeitar às leis, né? As leis das autoridades terrenas, diz aqui para a gente sujeitar os nossos senhores, né? Não somente ao bom, mas ao bom humano, mas também ao mal, porque é agradável a Deus, né? Que pela consciência para com Deus sofra agravos padecendo injustamente, né? Então, irmãos, isso aqui, como no mundo moderno de hoje, né? Vamos considerar aqui que esse Senhor, né? No caso aqui são nossos patrões, né? Patrões, né? Pessoas que estão acima de nós e que nós dependemos dele. A Bíblia diz para quê? Para sujeitar ao patrão bom e ao mal. E, irmãos, isso aqui não é uma coisa fácil não. Isso aqui não é uma coisa fácil não. Você, né, ser fiel e leal a uma pessoa boa que te trate bem é fácil. É fácil. Mas você ser fiel e leal a uma pessoa que te trata mal é difícil. Principalmente quando você se comete injustiças contra você. É difícil, mas é agradável a Deus que nós sejamos leais tanto ao mal quanto ao bom, e que a gente sofra agravos e padeça injustamente. E, irmãos, por que é agradável a Deus que a gente sofra agravo e a gente padeça injustamente? Por que, irmãos, que Deus, né, se agrada disso? Porque nesse período, irmãos, creio eu, que quando a gente está sendo injustiçado, mas a gente está sendo fiel e leal, né, quem está cometendo injustiça, irmãos, de alguma forma, a gente acaba crescendo. Porque quando a pessoa que comete injustiça e é mal
vê a sua lealdade, a sua fidelidade e o seu respeito, essa pessoa, irmão, ela acaba se transformando. Essa pessoa acaba se transformando. Irmãos, todo o bom patrão, por exemplo, quando ele tem um bom funcionário, ele não quer perder esse funcionário. Ele sabe que aquele funcionário tem que ter um alto valor. Um alto valor. Então, irmãos, quando a gente passa, né, a ser bom, né, a ser bom, isso faz com que a pessoa que está sendo mal, ela possa até repensar. A pessoa que está sendo mal, ela acaba repensando se ela está fazendo a coisa certa, se ela deveria ser daquele jeito, se ela deveria, talvez ela deveria mudar e passar a te tratar não só bem você, mas deveria passar a tratar bem as outras coisas. E nisso, irmãos, quando a pessoa começa a pensar, por quê? Porque você causou esse pensamento nele. E de uma maneira indireta, você acabou de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque o seu testemunho de servo de Deus, o seu exemplo de servo de Deus, transforma as pessoas que não sabem o que é ser um servo de Deus. Porque as pessoas começam a ver o próprio Jesus na sua vida. Começam a ver o próprio Jesus na sua vida. Irmãos, Pedro viu Jesus. Mas as pessoas que receberam o Espírito Santo pela pregação de Pedro não viram Jesus fisicamente com os olhos, mas viram Jesus através do exemplo e da pregação do apóstolo Pedro. Então, irmãos, da mesma forma, quando Jesus sofreu agravo e injustiça, mas permaneceu fiel, se nós nos comportarmos da mesma maneira que Jesus se comportou, as pessoas começam a ver Jesus através de nós. Por isso que isso agradava a Deus. Irmãos, se uma pessoa pisa no seu pé e você parte para cima, né? Você parte para cima e reclama, não sei o quê, e não deixa barato, né? Não deixa passar nada, não deixa aquela pessoa que não deixa passar nada. Irmãos, a pessoa, quem vai ver Jesus na sua vida? Quem vai ver Jesus na sua vida? Jesus nunca fez isso. Porque Jesus tinha um zelo tremendo pela obra de Deus. Jesus, quando ele chegou no templo e viu as pessoas vendendo no templo, Jesus quebrou tudo que era dos vendedores e expulsou todo mundo. Ah, irmão, Jesus queria que a gente fizesse isso também? É claro. Então, tudo que Jesus fez é exemplo de como que a gente deve agir. Então, da mesma forma que Jesus se revoltou ao ver pessoas no templo praticando coisas que não deveriam ser pecadas e impedir aqui para quê? Para que a casa de Deus tivesse o propósito real para aquilo que ela existia. E qual que é o real propósito que a casa de Deus existe? Ser uma casa de oração. Ser uma casa de oração e de sacrifício puro. Obediência, jejum e oração. Então, qualquer coisa que está se fazendo no templo ali que não seja isso, irmão, pode chegar e fazer igual a Jesus, irmão. Fazer igual a Jesus. Então, da mesma forma como nós temos que ter esse zelo pela casa de Deus, nós temos que também fazer o quê? Aprender a sofrer agravo e ser fiel, aprender a sofrer agravo e manter a palavra de Deus, aprender a sofrer agravo e continuar firme, dando exemplo do que é um servo de Deus, para que Jesus possa ser visto aos olhos do ímpio através da nossa vida. É por isso que isso agrada a Deus. O que é que agrada a Deus? Agrada a Deus que nós venhamos a agir como Jesus agiu neste mundo. Glória a Deus. É isso que agrada a Deus. Esse é o principal dever, irmão, de um servo de Deus. Esse é o nosso dever, irmão, de cristão. Nosso dever de cristão é ser fiel a Deus, obediente, copiar o exemplo de Jesus Cristo, tanto o exemplo, né, das coisas boas, daquilo que a gente quer copiar e que é fácil, como o exemplo daquilo que é difícil, que a gente não quer copiar, mas a gente tem que copiar. E esse é um deles, irmão. É o exemplo de sofrer e ficar quieto. E não falar nada. E quando eu falar, palavras mansas, doces, né? Agradecer, sofrer agravo, permanecer firme. Permanecer firme para quê? Não para ser exaltado, para quê, né? Porque não é importante que a gente venha ter exaltação do mundo, mas é importante que a gente venha ser exaltado pelo nosso Deus.
nos compete, nos cabe a nós a exaltação do nosso Deus, até mais a exaltação do homem não acrescenta nada nas nossas vidas. Amém? E já indo para terminar aqui, irmãos, aqui o versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo nosso pecado sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Então, irmãos, né? Aqui a palavra de Deus aqui, né? Ela deixa só o apóstolo Pedro aqui, né? Ressaltando aqui que os nossos pecados foram levados, né? Ao madeiro, né? Porque para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, ó. Mortos para o pecado, né? Então Jesus levou para o madeiro os nossos pecados, por quê? Porque os nossos pecados, né, foram mortos, né, junto com o corpo de Jesus. O nosso Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Para que ele tomou os nossos pecados? Não foi para que a gente fosse salvo direto, né? Para que a gente fosse para o céu direto, não. Mas para quê? Para que a gente possa viver. Para que a gente possa viver para a justiça. Viver para a justiça. Por quê? Porque antes os pecados da humanidade impediam o ser humano de viver para a justiça. Hoje não. Hoje nós podemos viver para a justiça. Por quê? Porque hoje nós temos livre acesso a Jesus. Por quê? Porque hoje nós somos pedras vivas. Nós somos sacerdotes que podemos oferecer sacrifício. Né? Oferecer sacrifício para quê? Para viver pela justiça. Por quê? Porque pelas suas feridas nós somos sarados. Né? Nós somos o quê? Curados, irmãos. Curados. Hoje, irmãos, né, é difícil. Né? Por mais que seja difícil seguir a Deus, todos podem seguir. Todos podemos seguir e fazer a vontade de Deus, porque nós somos sarados. Nós somos sarados. Irmãos, o peso que nos impedia, as correntes que nos amarravam o pecado, não existem mais. Não existem mais. Dificuldade nós vamos ter, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós somos fracos e somos tentados, mas nós fomos sarados pelas feridas de Jesus. Nós podemos nos colocar diante de Deus e orarmos e fazer o nosso papel de sacerdote e começar a oferecer sacrifícios a Deus. Porque éramos como ovelhas desgarradas. Mas agora voltamos ao nosso pastor e o bispo de nossas almas. Quem que é o bispo de nossas almas? Jesus. Glória a Deus. E para que o bispo das nossas almas, né, possa continuar nos instruindo, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Continuar buscando entender mais e mais quem é o nosso Deus, quem é o nosso Mestre, como Ele age, como receber o Espírito Santo e manter o Espírito Santo na nossa vida, irmão. Usar o nosso direito de ser sacerdote e oferecer sacrifícios constantemente, sacrifício de obediência, de jejum, de oração, irmãos. Para quê? Para que a gente possa conhecer Jesus. Irmão. Jesus sofreu, irmão. Será que a gente não vai pagar um preço mínimo? Será que a gente pode pagar um preço mínimo para ter muito mais depois na glória? E não só na glória, irmão, mas aqui mesmo. Irmãos, quantas pessoas que têm a ideia do que é Jesus, mas não conhecem Jesus, irmãos. Pessoas que têm 10, 20, 30 anos de igreja, irmãos, nunca conheceu Jesus, irmãos. Por quê? Porque nunca buscou que o leite racional não falsificado. Nunca buscou a verdade, nunca buscou a palavra de Deus com garra, com determinação, né? Com afinco, aleluia, para entender e compreender a forma que Deus age, a forma como Ele trabalha e aquilo, irmãos, que Deus tem para a nossa vida. E o que Deus tem para a nossa vida, irmãos, é uma coroa incorruptível. É a salvação eterna. É isso que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus tem para a nossa vida. Não é glória neste mundo. Não é casa, chique, carro, vida de rei, vida de estrela, vida de... Não, irmão. Não, o que Deus tem para a nossa vida, irmão,
É misericórdia. É o que a gente precisa, é misericórdia. A gente não precisa de nada além de misericórdia, irmãos. Se a misericórdia de Deus for sobre a nossa vida, a gente já tem tudo. A gente já tem tudo. Amém? Mas, se queremos, né, buscar casa, essas coisas, irmãos, uma coisa eu te digo, busca o reino dos céus. Busca o reino dos céus. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe se é humano. Deus vai te dar, irmão. Tenha calma, tenha fé, tenha paciência, vai orando, vai fazendo a sua parte também, né? Tenha a sua atitude de ser humano, cumpra seu papel de cidadão, se sujeita às autoridades terrenas, trabalha, estuda, faz a sua parte como ser humano, faz o seu papel, cumpre bem o seu papel de ser humano aqui na terra. Dai a César que é de César, dai a Deus que é de Deus. E você vai ver Deus na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, essa aqui foi a meditação de hoje, no segundo capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, né? Então, no próximo vídeo nós vamos aqui fazer já a meditação do terceiro capítulo, né? Espero que tenha ficado claro para os irmãos. E, né, repetindo o que eu já repito nos outros vídeos, irmãos, não fiquem só nas minhas palavras, irmãos. Não fica só nesse estudo. Compre uma Bíblia, baixe uma Bíblia no seu celular e estude, irmãos. Busca a palavra de Deus, busca conhecer Jesus, busca ter não só a ideia do que é Jesus, mas realmente conhecer o que é Jesus, como ele age, as suas palavras, o seu exemplo, a sua atitude. Busca saber quem realmente é Jesus, irmãos. Busca Jesus para a sua vida, que você vai conhecer, irmãos, isso surpreender. Você vai ver que Jesus, irmão, não é só ideia, Jesus não é nada abstrato, não. Jesus ele é um Espírito vivo. Jesus é Espírito vivo, Jesus é presença, Jesus é real. Você vai sentir ele na sua vida e ter a sua vida transformada, renovada, a partir do momento que você se empenhar a conhecer Jesus. A conhecer Jesus. Não fica, irmão, só na ideia dos fariseus, não. Os fariseus eram aceitos, a gente pode entender que hoje, né? Existe um sistema religioso muito forte, que impede as pessoas de conhecer a Deus, mas por quê? Porque elas também não estão querendo conhecer, elas não querem conhecer, porque o sistema hoje promete aquilo que as pessoas querem ouvir, fala aquilo que elas querem escutar. O que elas querem escutar? Aquelas vão, né? Aquilo que alimenta o corpo delas. Né? Quando vem o profeta e fala assim, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, né? Deus vai colocar seus inimigos abaixo dos seus pés. Isso está alimentando o quê? Vaidade, ganância, orgulho e soberba. É isso que os profetas, né? Uma parte, né, irmãos? Os profetas das autoridades fazem. E são essas pessoas que as pessoas procuram, porque elas sentem bem ouvindo aquilo que elas querem ouvir. Não, irmão. Busca conhecer Jesus. Busca conhecer Jesus, que a sua vida vai ser transformada. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer aqui todos os irmãos que acompanharam esse estudo, né? E desde já, eu já quero aqui fazer um apelo, irmãos. Você que ainda não aceitou Jesus, né? A gente sabe que nós estamos chegando nos dias. Aceita Jesus, irmão. Você que sentiu no seu coração de aceitar Jesus, para que seu nome esteja no livro da vida, a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Amém? Então, você que tem esse desejo, essa vontade, irmão, peço a você que estenda a sua mão, repita comigo assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa palavra. Senhor Jesus, eu te peço perdão de todos os meus pecados, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome, eu te aceito como Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para aquele dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E meus queridos amados irmãos, eu já quero me despedir de todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. E nos vemos no próximo vídeo. Paz, Senhor Jesus, irmãos.